Oi meninos, tudo bem? Vamos continuar nossa aula de funções? Essa semana a gente vai aprender a parte de funções também, mas a gente vai ver a parte do zero ou raiz de uma função e a variação também de uma função, tá? Vou começar com vocês fazendo uma revisão. Então observe essa situação, olha lá. Na cidade do Recife, o motorista de táxi cobra R$ 4,32 de bandeirada comum, tá? Mais R$ 2,10 por quilômetro rodado. Sabendo que o preço a pagar é dado em função do número de quilômetros rodados, calcule o preço a ser pago por uma corrida em que se percorreu 22 quilômetros. Então fala para mim, essa situação, andar de táxi, normalmente a gente anda de Uber agora, né? Nem anda muito de táxi, mas a gente pensa que isso é uma função? Não, né? Não tem nada de matemática aí, né? Pelo menos que a gente olha e entenda na cara, assim, não tem. Na verdade, tem muita função aí. Ou seja, o que está acontecendo? Eu vou andar, nesse caso, de táxi lá no Recife, fui passear, tirar férias lá. Claro que não foi agora, porque com a pandemia não dá, né? Mas fui tirar férias, fui lá pro Recife passear. Eu estou lá bem tranquila e vou pegar um táxi. Eu sei que eu vou andar 22 quilômetros e aí eu quero saber o preço que eu vou pagar. Esse preço depende da quantidade de quilômetros, ou seja, está em função da quilometragem. Então, aí a gente tem o quê? A gente tem uma função também. Então, vamos lá. Então, olha como que ficaria. Então, o meu preço, ele é formado por um valor fixo mais um valor variável. Esse valor fixo é a bandeirada, tá? Que é 4,32. E o valor variável? Depende, ele fala, o próprio nome já fala, variável. Ele depende do quê? De quantos quilômetros eu andar. Então, ele é formado pelo 2,10, que é o custo de 1 quilômetro, vezes x. E esse x representa a quantidade de quilômetros. No meu caso, essa quantidade de quilômetros são 22. E quando eu multiplico 2,10 por 22, me resulta em R$ 46,20. Mais os 4,32 vai dar quanto? R$ 50,52. Então, nesse caso, esse foi o valor que eu paguei para andar de táxi lá. Agora a gente vai falar um pouquinho da noção de função por meio de conjuntos. Revisão, então, da aula passada, tá? Então, observe os conjuntos A e B, que estão relacionados da seguinte forma, olha lá. Em A estão os números inteiros e em B outros, tá bom? E nós devemos associar cada elemento de A ao triplo do B. Então, peraí. Se em A eu tenho menos 2, eu tenho que associar o triplo. Eu vou mandar uma flechinha lá para quem? 2 vezes 3, menos 2 vezes 3, que é o triplo, né? Tripla 3 vezes, vai dar menos 6. E o menos 1, com quem que eu associo? Multiplica por 3, com o menos 3 e o 0. Qualquer coisa vezes 0 dá 0 mesmo. 1, 1 vezes 3, 3, e o 2, 2 vezes 3, 6. Observe então aqui, meninos, que todos os elementos de A têm um correspondente em B. Então, nesse caso, a gente tem uma função de A em B, por quê? Porque cada elemento tem um único correspondente em B, tá? Então, a gente tem uma função. E a gente sabe representar essa função por meio de uma equação matemática? Sim. Qual que é a equação? É a equação do triplo, ó. Então, os números y vai ser igual a 3 vezes o valor do x. Agora, outro exemplo. Dados o conjunto A 0 e 4, meu conjunto B 2, 3 e 5, a gente vai relacionar o A e B agora da seguinte forma. Cada elemento de A é menor do que o elemento de B. Então, peraí, vamos pensar. O elemento de A menor que o elemento de B. Então, é o 0. Eu tenho que ser menor do que os outros. Então, eu vou relacionar o A com quem? Com o 2 e com o 3. Ah, não tem flechinha aqui no 5 não, só no 2 e no 3. E o 4, eu vou relacionar o 4 com quem? Somente com o 5. Aí vocês me respondem, será que aqui é uma função? O que vocês acham? Sim ou não? Não, né? Por quê? Porque o 0 está relacionado com o 2 e com o 3. Então, ele tem duas associações. Pode isso? Não, não pode. Quando a gente fala em função, a cada elemento do A tem que associar um único elemento do B. Mais um. Dado o meu conjunto A, então, menos 4, menos 2, 0, 2 e 4. O meu conjunto B, 0, 2, 4, 6 e 8. E a nossa associação, olha lá, elementos de A igual ao valor de B. Então, o mesmo elemento do A com o mesmo elemento do B. Então, o menos 4, eu fui procurar o menos 4 no B para associar, não tem. O menos 2 também não tem. O 0 eu associei com 0, valores iguais. 2 com 2,
4 com 4. E peraí, o que vocês acham? É função agora? Observa. Todos os elementos de A estão associados a um único elemento de B? Todos? É função? O que vocês acham? Não é função. Por quê? Porque tem elemento que não está associado. Para ser função, todos precisam estar. Então, o menos 4 e o menos 2 aqui não está associado a ninguém. Não tem nenhum correspondente para eles. Então, aqui nós não temos uma função. Então, a definição de função e a notação, como que é, então? Estão dados dois conjuntos não vazios A e B. Uma função que vai de A em B é uma relação que indica como associar um elemento x do A a um único elemento y do B. Então, a gente tem essa notação, que é f, que é função de A em B. Então, ó, ele vai um único elemento de A e um único elemento de B. Todos devem estar associados e aqui um único para cada um. Tudo bem? Então, vamos agora para o domínio, contradomínio, meu conjunto imagem. Então, o diagrama de flecha a seguir, ele representa uma função f. Minha função f vai de A em B. Então, observe o que está acontecendo. Meu elemento 2 está associado ao 4, o 3 está associado ao 6, o 5 está associado ao 10. Já dá até para a gente ter uma ideia, né, de algumas coisas aqui. Então, vamos ver o que a gente tem aqui. A gente tem o domínio dessa função? Consigo determinar quem é o domínio? Sim. Determino quem é o domínio para mim. São os elementos que estão mandando flecha, no caso 2, o 3 e o 5. Então, o domínio da função são os elementos 2, 3 e 5, que é o próprio conjunto A. O meu contradomínio? Contradomínio são todos aqueles elementos que estão aptos a receber a flecha, que pode receber. Se ele recebeu ou não é outra coisa, mas ele pode receber. Quem são? O 0, 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. Ou seja, é o próprio conjunto B. Então, contradomínio da função, todo mundo. E a minha imagem da função? Tem como eu saber a imagem? Tem. A imagem é quem realmente recebeu. Então, é o 4, o 6 e o 10. Imagem da função, 4, 6 e 10. E se eu perguntar assim para vocês, f de 3, ou seja, a imagem do 3, é só eu olhar. Quem é o meu f de 3? Ou seja, para quem que o 3 mandou uma flecha? Ah, ele mandou para o 6. Eu posso falar que a imagem do 3 é o 6. Ó. A imagem do 3 é o 6. E agora a imagem do 5? Quem é a imagem do 5? Ó, para quem que o 5 mandou flecha? Lá para o 10. Então, a imagem do 5 é o 10. E por fim, eu quero saber quem é o x, cuja imagem vale 4. Então, minha imagem está aqui, é o 4. Quem é o valor que está mandando uma flecha para ele? É o 2. Então, a imagem que resultou na imagem, o número que resultou na imagem 4 é o 2. Então, x igual a 2. Agora, a gente vai reconhecer uma função por meio dos gráficos. A gente já viu na aula passada, né? Mas a gente só está relembrando. Então, como que a gente reconhece? Geometricamente é bem simples. A gente vai fazer o que mesmo? Lembra? Passar retas que estão na vertical. Então, eu tenho meu primeiro gráfico aqui. Eu passo reta, quantas eu quiser, tá, gente? Ah, então eu passo uma aqui, outra aqui, várias. E eu observo o quê? Quantas vezes essa reta está interceptando o meu gráfico? Sempre. O que está acontecendo? É um único ponto. Quando é um único ponto, então eu falo que esse gráfico representa uma função. Agora, e se acontecer de eu passar uma reta, uma só que seja, não preciso nem mais do que isso, uma que seja, eu tracei e ela pegou em mais de um ponto. Olha esse caso aqui, ó. 2 pontos. Isso é função? Porque para cada elemento de x, eu possuo 2 correspondentes em y. Então, não representa função. Mesma coisa aqui, ó. Passei. Então, será que esse gráfico, ele representa uma função? Essa circunferência? Passo uma reta vertical, sempre vertical. O que aconteceu? Olha aqui e aqui, 2 pontos. Então, um único valor de x, eu possuo duas associações em y, ó, uma positiva e uma negativa. Isso é uma função? Também não é função. E agora o domínio e a imagem a partir do gráfico, o que vocês não podem esquecer? O domínio sempre está relacionado com o x, enquanto que a minha imagem sempre está relacionada com o y. Então, se eu tenho este gráfico, que vai de A até B, o meu domínio, então, é o x, qualquer valor de x que vai de A até B, maior ou igual a A e menor ou igual a B. Observa que o meu A, ele gera para mim a imagem dele, ou seja, o meu f de A.
Assim como o meu B também gera a imagem dele, ou seja, o meu f de B. Então, quem é o meu conjunto imagem? O meu conjunto imagem é toda essa região. São todos os valores de y que vão de f de A até f de B. Até agora a gente fez revisão, né? Agora nós vamos começar a matéria dessa semana mesmo. Então, zero ou raiz da nossa função. O que será o zero ou raiz da função? O zero ou raiz da função é o número que a gente encontra quando o meu y é igual a zero. Ou seja, quando eu faço f de x igual a zero ou y igual a zero, eu descubro o valor de x. Esse x a gente chama ele de zero ou raiz da função. Geometricamente, a gente pode falar que o zero ou a raiz da função são os pontos por onde o meu gráfico intercepta o eixo do x. Então, vamos supor que eu tenho esse gráfico aqui. Observa que ele corta meu eixo x aqui, aqui e aqui. São em 3 lugares, não é isso? Então, eu posso falar que eu tenho 3 raízes, né? 3 zeros da função. Esses 3 valores. Mas como que eu faço para calcular isso numericamente? Porque nem sempre eu vou ter o gráfico. Algumas vezes eu tenho gráfico, outras vezes não. Outras vezes eu tenho a minha função, a minha equação. E aí eu preciso de descobrir o valor do zero ou da raiz. Então, como que eu faço? Olha os exemplos, queridos. Então, o primeiro. Para uma função que vai de reais em reais, então lembrando, domínio é reais, imagem também. Dada por essa equação aqui, ó. F de x igual a 3x menos 1. Eu quero que vocês determinem o zero ou a raiz da função. Como que fica, então? Primeira coisa, a gente faz o quê? Iguala isso a zero. Então, eu faço f de x igual a zero. Quando eu igualo a zero, o que eu tenho? 3x menos 1 igual a zero. É só trabalhar com operações inversas. O menos 1 passa para o outro lado. Se ele é negativo, a gente passa na operação inversa mais 1. E o 3 que está multiplicando na operação inversa, eu passo dividindo. Logo, meu x igual a 1/3. Então, eu posso falar que esse 1/3 ele é o zero ou a raiz da minha função. Se eu fosse observar o zero ou a raiz da função através de um gráfico, por exemplo, tem um exemplo aqui para vocês. Aqui seria o zero ou a raiz da minha função, tá? Agora, a gente vai falar um pouquinho da variação de uma função. A função ela pode ser classificada em crescente ou decrescente. Quando que isso aqui acontece? Deixa eu colocar só aqui para cima para não atrapalhar vocês de enxergar. Quando que uma função ela é crescente ou ela é decrescente? A crescente, a gente está trabalhando com função, então a gente está trabalhando com grandezas. Então, a gente fala que ela é crescente quando as grandezas são diretamente proporcionais. Parece que eu já escutei falar disso, mas não lembro quando. A gente já falou sobre isso quando a gente viu regra de 3 simples e composta, né? Lá do ensino fundamental. Então, grandezas diretamente proporcionais são aquelas que aumentam ou diminuem juntas, uma em função da outra. Então, se o x, por exemplo, aumenta e o y também aumenta, são grandezas diretamente proporcionais. No caso, a minha função é crescente. Professor, e se diminui? Mesma coisa. Se o meu y está diminuindo e o meu x também está diminuindo, os dois diminuem juntos, também são grandezas diretamente proporcionais. E aí eu também classifico minha função como função crescente. Agora, a função decrescente é quando as grandezas são inversamente proporcionais. Ou seja, enquanto uma está aumentando, a outra está diminuindo. Isso acontece, por exemplo, o valor de x está aumentando e o valor de y diminuindo. Tá vendo que está um inverso da outra? Quando está um inverso da outra, a gente fala que a função é decrescente. Ah, professora, poderia ser o contrário? Tipo, o y está aumentando e o x diminuindo? Sim, também seriam inversamente proporcionais, o que gera para nós uma função decrescente. Trouxe então um exemplo para vocês. Vamos observar então, olha. Observe o gráfico abaixo de uma função real definida do intervalo de menos 5 até 6. Quando ele fala que ela foi definida nesse intervalo de menos 5 a 6, isso significa o domínio. Então, o domínio dela vai de menos 5 até 6. A gente poderia olhar o gráfico e falar qual que é a imagem também, né? Lembra, domínio eixo do x, imagem eixo do y. Então, no eixo do y, ela vai de menos 1 até 4. Então, daria para falar que a imagem dela é de menos 1 a 4. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, ele quer saber quando que ela é decrescente. Decrescente, então espera aí.
Crescente, quando as duas aumentam ou diminuem juntas. Decrescente, quando elas são inversamente proporcionais. Uma está aumentando, a outra está diminuindo. Beleza, vamos analisar então o nosso gráfico parte por parte. Primeira coisa que eu quero que vocês observem é que se a gente sai do menos 5 e vai andando para a direita no gráfico, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, eu estou aumentando os valores de x. Então, a gente vai observar sempre desse jeito. O x vai estar sempre aumentando. E aí, eu preciso ver o que está acontecendo com o y. Se ele está aumentando ou diminuindo, tá? Então, aqui, ó, de menos 5 a menos 3, o meu x aumentou. Só que o meu y se manteve igual a 2. Então, é constante aqui. Então, nem tem como falar se ela é crescente ou decrescente. Agora, nós vamos do menos 3 ao 0. Andando para a direita, do mesmo jeito, o meu x continua aumentando. Então, menos 3, menos 2, menos 1, 0. O x aumenta nessa região. E o que acontece com o y? Para saber o y, é só observar o desenho do gráfico. Olha onde estava meu gráfico e onde ele foi parar. Ele não estava aqui? Ele desceu, 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 desceu e foi até no menos 1. Ou seja, o meu gráfico foi, meu y, no caso, de 2 até menos 1. O que aconteceu com o y? Diminuiu. O x aumentou, o y diminuiu. Grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, nessa região que vai de menos 3 a 0, ela é decrescente. Marca aí no caderno, então, de menos 3 a 0, decrescente. Vamos continuar. De 0 até 3, tá? De 0 até 3, o meu x, como sempre, vai aumentando. Vamos ver o que está acontecendo com o y através do desenho do gráfico. Então, ele estava aqui embaixo, ele foi do menos 1, subiu, subiu, parou onde? No 4. Então, de menos 1 a 4 foi um movimento crescente, ele aumentou. Então, o x aumentou e o y também aumentou. Então, essa região, a função é crescente, não nos interessa. A gente está procurando só decrescente. Agora, observa mais uma região, olha aqui, de 3 a 5. O x continua aumentando porque nós estamos indo para a direita. E o que aconteceu com o y? Ficou constante, lá no valor 4. Também não é decrescente. E a última região é a região que vai de 5 a 6. O x continua aumentando. E o meu y, o que aconteceu nessa região? Ele estava no 4, olha, imagem 4. E ele desceu, diminuiu, até que no 6 a minha imagem foi lá para o 2. Ou seja, o meu x aumentou e o meu y diminuiu. Decrescente. Então, quais foram as regiões decrescentes? Foram de menos 3 até 0, até 5, 6. Então, menos 3 até 0, união com 5, 6. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Aqui tem algumas referências para essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só me procurar. Até mais, pessoal!